quase 4 anos. Ele que fez uma movimentação nova agora, ele apresentou um novo plano de paz que pode representar a tentativa mais ambiciosa e controversa de encerrar o conflito no leste europeu. E o desenho do acordo coloca o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diante de um dilema histórico: aceitar concessões territoriais amplas para a Rússia e condições militares rígidas impostas por Washington, ou arriscar perder o apoio dos Estados Unidos, enquanto a Rússia se encontra em uma posição privilegiada nessas negociações. O Vladimir Putin vem passando de forma incólume, né? Lá no encontro com o presidente Donald Trump em Atlanta? Não, não lembro agora a cidade. Alaska, exatamente. Foi nos Estados Unidos mesmo o encontro, mas ele saiu bem do encontro. Em relação a tarifaço, ele não se comove. E em relação à guerra contra a Ucrânia também passa sem sofrer muito, né? É política de poder, Natália. Lembrando o William Cabell Bruce, ao tempo do início do século XX, né? Você pode somar pergaminhos de intenções, mas apenas o poder pode impor limites ao poder. Não é? Então, esse rascunho de um plano que vazou nesses últimos dias tem exatamente essa tônica. O plano já tem sido trabalhado há cerca de um mês, segundo nós sabemos, né, por uma equipe que é liderada pelo Steve Witkoff, que no governo Trump desempenha a função de enviado especial para missões de paz e estaria ainda em elaboração. Portanto, não se trata de nada acabado, mas já significa uma mudança bastante radical na política dos Estados Unidos, sobretudo o que concerne a questão da integridade territorial da Ucrânia, não é? São 28 pontos contidos nesse texto e que, em termos de síntese, consistem na concessão de territórios e em severas restrições militares para a Ucrânia, implicando na própria redução de efetivo militar. Nós estamos falando, então, da cessão de territórios ucranianos à Rússia, a saber, são 5 regiões: a Crimeia, né, anexada desde 2014, Luhansk e Donetsk, que passariam a ser russas de fato. Não é? Portanto, forças ucranianas deveriam se retirar das partes de Donetsk que ainda controlam, e é importante frisar que, atualmente, a Rússia não controla a região oriental de Donbass. Quanto às 2 outras regiões, nós falamos de 3, né? Um estatuto especial seria criado para Kherson e Zaporízhia, e cujas condições não estão ainda claras, né, nesse rascunho. Em suma, haveria um reconhecimento internacional de que esses territórios passariam a ser efetivamente russos. Para isso, o plano prevê ainda a criação de uma zona de retirada, uma espécie de zona tampão, tanto neutra quanto desmilitarizada, né, para a retirada de tropas ucranianas que estão presentes ainda nesses territórios. E a Rússia, em contrapartida, renunciaria a quaisquer outras reivindicações territoriais. Haveria o reconhecimento pelos Estados Unidos, como eu disse, da Crimeia, anexada em 2014, não é? Também há menção à central nuclear de Zaporízhia, que passaria a distribuir igualmente entre Rússia e Ucrânia toda a eletricidade produzida. Prevê também a criação de um grupo de trabalho conjunto entre Rússia e Estados Unidos para tratar de questões de segurança, o que significa a possibilidade de interlocução norte-americana e dos seus interesses na região. E, vejam, seria imposta uma limitação do próprio tamanho de efetivos militares ucranianos a 600 mil militares, o que nos faz lembrar bastante do Tratado de Versailles, de 1919, né, ao cabo da Grande Guerra, quando o mesmo tipo de restrição quanto a efetivos militares, foi imposta à Alemanha. Né? Também uma outra semelhança aqui salta aos olhos, agora em relação à proposta norte-americana de cessar fogo em Gaza. Isso porque esse novo plano prevê a criação também de um Conselho de Paz, também liderado pelo presidente Donald Trump, com a finalidade de monitorar as etapas de implementação desse acordo, uma vez lavrado. Né? Haveria
com isso, o retorno da Rússia à comunidade internacional, ou seja, nós estamos falando da retirada de todas as sanções, o que significa reintegrar a Rússia também na economia global. Ela passaria a recompor o G8 e seria dada anistia total a militares de ambos os lados pelas ações que teriam praticado durante a guerra. Por exemplo, a se confirmar, isso poderia ter impacto imediato sobre a própria situação do presidente Vladimir Putin, né? Internacionalmente, porque no momento ele tem contra si um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional porque é acusado do crime de deportação forçada de crianças ucranianas, não é? O plano ainda prevê o retorno imediato de todos os detidos civis e reféns de ambos os lados, a troca de prisioneiros de guerra e a devolução de corpos de combatentes mortos, não é? Também está previsto no texto que, se violados os termos do acordo, os violadores seriam punidos com sanções, não é? E seria firmado o compromisso de ambas as partes de não violar os acordos, sobretudo territoriais, por meio da força. Ou seja, se a Rússia invadir novamente a Ucrânia, haveria uma resposta coordenada, uma resposta coordenada decisiva, e seriam restabelecidas todas as sanções postas a termo pelo tratado, não é? Seria revogado o reconhecimento desses novos territórios como russos, e o inverso também se aplicaria no caso de uma agressão ucraniana à Rússia. O plano inclui, veja que é interessante isso, né? É um ponto de destaque, que a Ucrânia não comporia a OTAN, não é? E a OTAN não fixaria tropas na Ucrânia, não é? E, para fechar, seriam convocadas eleições ucranianas no prazo de 100 dias. Vale destacar, Natália, que parte considerável desses pontos já foi rejeitada pela Ucrânia e também por autoridades europeias em não poucas reuniões anteriores, não é? E, conforme vazado pela própria imprensa, o plano de paz surpreendeu a comunidade diplomática, né, e teria chegado mesmo a irritar certos círculos. Isso porque os ministérios de relações exteriores europeus teriam sido tratados ou colocados no escuro, porque não foram, em momento algum, cientificados de nada, né, pela diplomacia norte-americana até o vazamento dos termos do plano. E, segundo manifestações que não foram poucas, não é? Um entendimento de que, por terem sido rejeitados esses termos anteriormente, as negociações teriam voltado literalmente à estaca zero. Conversou com o internacionalista Rodrigo Medina, hoje falando bastante de Trump, e quase sempre é sobre ele, né, professor? Afinal de contas, ele está envolvido em um montão de pauta importante no mundo todo. A gente volta a conversar em breve para falar de Venezuela e outras questões aí que se complicam pelo mundo todo. Valeu. Contem comigo. A gente vai voltar a falar de trama golpista. Primeiro porque